Olá meninas, sejam bem-vindas à nossa aula de intermediário dessa semana, tudo bem por aí? Esse trabalho dos lentos, ele tá sendo um trabalho, assim, muito enriquecedor, eu tenho certeza, né? A gente, dá uma pane geral às vezes quando a gente descobre certas coisas na música, mas meninas, eu quero que vocês saibam que isso é só processo de crescimento. Então, nada de sofrer excessivamente, né? São descobertas. E lembrem, a gente tá descobrindo, é sempre bom. Pensem nisso como uma coisa muito positiva, coisas novas, é sempre bacana, né? Perceber que a gente tem para onde caminhar, para onde a gente tem para onde crescer. Bom, hoje a gente vai seguir o nosso trabalho, né? A gente ainda tem coisinhas para adicionar nessa mistura aí desse bolo aí chamado Taksim, desse bolo chamado lento, né? Estamos aí adicionando informações novas. Antes, claro, no primeiro vídeo, a gente sempre trabalha alguma coisa, né, relacionada, mas ao mesmo tempo daquelas coisas que servem para a vida, né? A gente sabe que tem a ver com conexão com o todo, né? Vamos primeiro para essa parte do trabalho e depois no segundo vídeo a gente, aprofunda mais ainda o Taksim. Vamos falar mais sobre conceitos, sobre contextos, né, sobre coisas para usar e como organizar então, né, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo a respeito dele. Tudo bem? Pronto, meninas, vou parar aqui, ó, vai lá. Poética dessa vez, me congela assim, tá? Me deixa bonita na tela. Enquanto vocês vão lá procurar o quê? Vão lá procurar uma preparação corporal para fazer, né? O aquecimento de vocês, façam bem caprichado, com muito respeito ao corpo, né? E com muita atenção. E depois vem comigo pra gente, ripar aí nosso trabalho. Bom, primeira coisa que a gente vai falar, gente, essa daqui não tem nada a ver com lento não, né? Tem a ver com esse giro de fechamento egípcio, né? Que eu comecei falando com vocês. E ele é um giro muito importante, né? Como eu falei pra vocês, e muito bonito, principalmente, né? Espero que vocês tenham conseguido olhar o nosso vídeo de referência, né? Pra vocês terem uma noção de como utilizar esse trabalho aí, de como ele pode ficar bonito. Bom, faltou agora a gente falar de duas coisas. Primeiro, né, como marcar, como dar agilidade para esse trabalho e como organizar o trabalho dos braços, né, gente? Porque aquele trabalho que a gente vinha usando antes para o giro maior, obviamente não funciona nesse contexto, né? O que a gente sabe, gente? Que quando eu incluo uma informação muito elaborada numa outra parte do meu corpo, os meus braços precisam respeitar o espaço dessa informação central, para que eles não poluam essa informação, né? Então, quando eu tô lenta, eu posso colocar informações maiores e tudo bem. Quando eu acelero demais, eu poluo e faço essa informação ficar desorganizada. Isso principalmente quando o assunto é giro, gente. É muito importante que a gente saiba o que fazer com os nossos braços, certo? Até para que a gente consiga manter aquele contexto que a gente tinha falado do tronco levemente inclinado, mas para que a gente também mantenha um equilíbrio estético, né, na execução disso tudo. Bom, o que a gente já sabe? Que então esse giro é um giro que ele começa olhando para o meio, né? Então, eu tô virada pro meio, né? Como a gente já conversou, virada pro centro, como se eu fizesse esse giro, considerando que eu tô quase de costas pro público, certo? E aí, o começo dele, gente, é a grande encrenca, né? Então, por onde começar? Eu preciso ter noção de como começar, e é por isso que a dificuldade acontece na entrada do uso desse giro. E aí, meninas, o que vocês vão poder entender é que esse giro a gente usa, né, a partir de um giro central. E aí, no nosso próximo passo, a gente vai conectar, tanto para que vocês possam ir desse giro central para esse giro que ocupa espaço, quanto para que vocês possam, né, vir dele. Então, a gente está nesse giro expansivo e depois a gente fecha, né? Então, é para quando a gente tem sensação de abertura ou quando a gente tem a sensação de aceleração e fechamento. Agora, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai pensar, então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que o pé de referência para esse giro é embaixo, né? Então, um dos pontos marcantes nesse giro no deslocamento é que a pontuação a gente não vai fazer em cima, a gente vai fazer embaixo. Então, é a entrada dele que pontua. Então, é sempre uma pontuação para o chão. E, neste caso, isso vai organizar a nossa passada, certo? Então, a gente vai lembrar que essa primeira passada é sempre para baixo e, junto com ela, o meu braço tem que entrar. Primeiro, por uma questão de eixo de equilíbrio. Segundo, por uma questão de impulso, né? E para que a pontuação faça sentido para os dois, tanto para minha perna quanto para o meu braço, e eu faça a coordenação funcionar. Bom, então vamos lembrar vocês como é que a gente tinha começado? Começado aqui, ó, né? Ó. O trabalho começando com esse passinho que entra. Esse trabalho que entra, esse passo que entra, é o passo que faz a coisa começar a acontecer. E aí eu vou lembrar que basta nesse primeiro movimento eu fazer essa transferência de peso um pouco mais acentuada, que o meu corpo já encontra o caminho correto, tá? Se eu não fizer isso, eu não consigo achar a pontuação para executar a volta, tá?
nós vamos trabalhar então com duas possibilidades de trabalho de braços, tá? Primeiro que eu vou apresentar para vocês, gente, é o seguinte. Eu vou deixar uma mão acima e uma mão ao lado. Como que eu sei qual que é qual? Então, a mão da lateral é a mão que vai entrar pro giro. Então você vai pensar o seguinte, se eu vou fazer a entrada do giro com a perna direita sempre, então eu faço com o meu braço direito a lateral. Se eu for fazer com a minha perna esquerda entrando, fazendo o primeiro cruzamento, então o meu braço esquerdo é que fica a lateral. E aí o que vocês vão pensar, gente? A mão de cima é como se você tivesse o tempo inteiro segurando na mão de um par. Sabe quando a gente dança, meninas, em dupla, e que a gente dá a mão para a pessoa e a gente vai girar por dentro do braço da pessoa? Sabe? Por dentro do braço dela, por dentro do braço dela. E essa mão aqui, ó, ela fica conectada com a pessoa e aí é meu corpo tem que fazer a voltinha aí, ó, certo? Então, esse vai ser o papel dessa mão. Essa mão, ela vai manter um eixo mais ou menos central, por onde você vai girar. Você vai girar por dentro dela, tá? Então, por dentro dessa mão, por dentro dessa mão. E é por dentro dela que eu vou me posicionar. Justamente por isso, gente, é importante que essa mão não esteja exatamente para trás. Ela está inclinada para cima do meu corpo. Tá? Por quê? Porque ela vai ficar em cima da inclinação. Então, quando eu iniciar esse giro, eu não começo aqui, ó. Eu começo aqui. Por quê? Porque eu vou girar para dentro, certo? Então, o primeiro passo para a gente organizar, então, o nosso começo agora é o seguinte. Mão para cima e pés paralelos agora para começar, tá? Eu vou começar aqui na posição paralela para a gente conseguir se organizar agora no comecinho, como eu falei para vocês. Então, eu tô vindo aqui, ó. E aí eu vou pensar o quê? Que eu vou girar por dentro desse meu braço. Só que eu não posso tirar esse meu braço. Eu passo por dentro dele. Por dentro dele, por dentro dele, por dentro dele, por dentro dele, por dentro dele. E aí, menina, já fica uma dica. Olha bem, quem tiver alguém em casa aí, que puder te ajudar nesse treino. Então, se eu tenho lá, escala o marido, escala a irmã, escala o irmão, escala alguém aí que se você tiver alguém em casa para treinar com você, tá bom? Escala uma pessoa. O que a pessoa vai fazer? Ela fica atrás de você, tá? Começa de frente para ela, tá bom? Para funcionar, você tem que começar de frente para a pessoa. E aí você começa de frente para ela, segurando na mão dela, tá? Então lembra que não adianta começar de costas, tem que começar de frente para a pessoa, porque a gente tá sempre virado pro meio. Lembra? E a pessoa vai ficar onde? No meio. E aí o que você vai pensar? Que você vai ficar de mão dada com essa pessoa, sem soltar essa mão de cima, e você tem que dar uma volta nela girando, certo? Então pensa na pessoa aqui no meio, a pessoa está aqui, mãozinha dada para a pessoa, e aí eu vou começar. Eu passo pela pessoa, passo por ela, e aí ó, eu vou dando a volta nela. Um. Inclusive, meninas, esse braço que eu vou ter que tirar para não esbarrar na pessoa me ajuda na entrada certa, tá? Então, esse é o nosso ponto central aí pra gente conseguir se organizar para esse deslocamento. E aí, de novo, a pontuação sempre na entrada do pé, sempre na entrada do giro. Então, eu estou aqui, ó. Tô aqui e vou começar inclinada, certo? E aí eu fui. Um. E aí vocês vão sentir, gente, que esse giro dá uma vontade danada de ir abrindo, né? A gente tem uma vontade de abrir o círculo. E aí depois a gente vai ter que aprender, como eu falei pra vocês, a fechar. Porque a gente vai precisar expandir, aprender a expandir e aprender a fechar, né? A retrair. Porque dependendo do trecho que a gente tá da música, a gente pode começar de um giro central aqui. Então, de repente, eu tô aqui e aí, de repente, eu vou sair desse giro aí, certo? Ou eu posso estar lá naquele giro e de repente eu vou fechar ele, até que eu possa retomar um giro mais central. Eu indo embora da tela de vocês, né? Bom, então depois a gente vai falar disso. Então, pra agora, o que a gente vai pensar? Braço em cima e o outro na lateral. E esse aqui, ó, ele vai sempre desviando, como se ele estivesse passando por baixo de alguma coisa. Passa por baixo dessa coisa, passa por baixo dessa coisa, passa por baixo dela. Segundo braço que vocês vão usar, gente, vocês podem treinar também com o braço à lateral. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que inclinar esse braço toda vez que eu passar por essa frente. Então, de novo, você pode pedir a ajuda de alguém, que pode ficar como? Com o braço aberto aqui no meio, e você vai passando o braço por baixo do braço dessa pessoa, tá? Ou você pode imaginar isso. Então, quando você for fazer com o braço à lateral, o que você vai ter que lembrar de fazer? É lembrar de inclinar esse braço de acordo com a posição da entrada desse giro.
Opa, tô indo embora de novo, certo? De acordo com a entrada desse giro. Então, toda vez que eu inclinar, eu vou girar inclinadinha e acompanhando essa posição. E aí, meninas, vocês podem fazer com a mão um pouquinho mais espalmada mesmo, tá? Que é como se você estivesse raspando e pontuando essa marca. Não precisa fazer isso com a mão retinha, alinhada com o chão, neste caso. E aí, meninas, eu vou colocar agora uma música que ela tem uma pontuação, para que vocês já comecem a fazer o quê? Uma coisa que é chata, mas que é necessária. A dar ritmo pro giro. Então, uma das coisas que a gente precisa ter sempre muito claro na cabeça da gente é que mesmo os giros, eles têm que seguir o andamento da música. Então, eu não posso girar na velocidade que eu tenho vontade, qualquer velocidade, e me recuperar só na hora que eu quiser. Voltar pro ritmo só quando eu parar de girar. O giro ele tem que fazer sentido na música, tanto no ritmo, né, quanto com relação a leituras, certo? Mas por conta do trabalho dos nossos pés, é sempre muito importante que a gente não perca contato com o andamento da música, tá? Isso por quê? Porque as nossas passadas, né, elas precisam ficar coordenadas com esse andamento para que a gente consiga dar manutenção melhor no andamento da música, mas também no equilíbrio da gente. Então, essa pontuação precisa se encontrar com ela. Então, não é opcional. Quem decide a velocidade do giro? A música. Quem vai decidir quanto tempo eu vou gastar em cada volta e como que eu vou ter que apontar meu pé? É isso. A não ser que eu esteja lendo alguma coisa na melodia, mas ainda assim o meu pé vai ter que se recuperar na pontuação. E no nosso caso, gente, movimento que envolve deslocamento, eu não posso desconectar esse trabalho aqui do que está acontecendo na música nunca, certo? Então vamos lá. Essa música ela tem uma pontuação, uma marca. E aí a gente vai fazer essa marca para pontuar o giro. Mas qualquer música que vocês usarem, gente, que seja cadenciada, só não pega uma música muito rápida, vai servir para que a gente faça essa pontuação, tá? Então eu vou começar fazendo ela com vocês. E aí eu vou fazer ela com o braço em L, né? Que é uma das pontuações. E depois a gente pode tentar fazer com o braço lateral. Valeu! Sim? Espero que sim. Bom, meninas, isso precisa ser treinado com paciência. E eu já vou dizer pra vocês, gente, não façam muito seguidos, tá? Façam alguns, treinem um pouquinho, respira, vai fazer outra coisa. Porque no começo, gente, esse trabalho de giro, como vocês estão tendo que fazer de uma forma muito marcada, muito pensada, né? É mais comum que a gente se sinta desconfortável, que dê tontura, que dê náusea, que dê todos esses incômodos que a gente costuma ter quando tá começando a estudar giro. Então, meninas, depois que você tiver entendido, né, depois que o seu corpo já estiver muito conectado com o que é esse giro, você vai poder relaxar e fazer as marcações de cabeça com mais tranquilidade e fazer isso ficar mais confortável, certo? É isso. Então, não olhem para o além, como vocês já sabem, da tontura, marquem o centro. No caso desse giro é melhor. Então, olhem pro meio, põe uma referência no meio, como vocês fizeram no treino anterior, e vai, certo? Desenvolve aí o trabalho com muita paciência, tá, gente? Podem ir no círculo aberto, como eu fiz, e aí depois a gente trabalha nesse círculo fechado. Se vocês quiserem também começar mais fechadinho e ir abrindo, tudo bem. Só acertem a pontuação e coloquem o giro no lugar certo, na velocidade da música, que a gente precisa agora para conseguir o efeito que a gente quer, tá? Respira aí, vou deixar vocês aí, porque eu sei que isso daí dá um estressinho para as pessoas, né? Gira sempre assim, mas vai ficar bonito. Próximo. Bom, meninas, já falando de coisas que são correlatas com lentos e coisas que são correlatas com leitura musical no geral. O que acontece, meninas? Uma das coisas que faz com que a gente corra nas leituras, né, musicais, é que a gente tem sempre a sensação, né, que a gente precisa usar um movimento para cada som que a gente escuta. Vocês já me ouviram falar sobre isso, né? Eu sempre falo, gente, aproveita mais partes do movimento para ler a música, você não precisa usar um para cada, né? Mas
Também, para que a gente consiga ocupar isso e não perder coisas da música, a gente também pode usar alguns artifícios que tem a ver com sobrepor movimentos sinuosos também. E um dos movimentos que melhor faz isso é a ondulação camelo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, a gente já sabe, a gente já falou sobre sobreposições de movimento, né? Algumas vezes durante esse ano, várias vezes durante esse ano. A gente falou sobre sobrepor movimentos, então fazer esses movimentos acontecerem de forma simultânea. Isso faz, meninas, também com que o movimento ganhe uma característica diferente, mas a gente também pode pensar que esses movimentos, eles podem acontecer com pontos de leitura um pouquinho separados, digamos assim. Ele tá simultâneo, mas eu consigo, em alguns trechos, salientar mais um dos movimentos do que o outro movimento. Isso vai me servir para duas coisas, essa sobreposição, tá, gente? Primeiro, para organizar essa leitura com mais calma e também para fazer transição nas nossas movimentações. Na verdade, serve para umas 3 coisas, tá? Então, eu vou explicar uma por vez. Então, primeira movimentação, a gente compor a leitura. Isso por quê? Porque eu vou conseguir, então, usar a ênfase de um e depois a ênfase de outro em separado e ler 2 coisas no mesmo trecho do movimento. Ponto 1. E aí, eu prometo que quando eu for fazendo, eu volto e explico melhor isso. Então, eu posso ler divididinho 2 coisas no mesmo lado do movimento, ao invés de ter que fazer vai e volta, por exemplo, abre e fecha, né? Eu consigo, por exemplo, fazer e depois fecha de novo, né? Então, eu consigo fazer 2 leituras. Então, ponto 1. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, meninas, então, que tem, primeira essa organização aí na leitura, que vai nos ajudar. Segundo ponto, meninas, tem a ver com eu conseguir dar características de acúmulo de movimento. Então, aquele momento que eu quero tirar aquela sensação e fazer ela ficar bagunçada, sem fazer com que essa bagunça aconteça por conta de excesso de coisas, digamos assim, ou de aceleração. Então, ao invés de eu aumentar a velocidade do passo, eu posso fazer uma coisa que tá assim, fazer assim, ó, e depois voltar a fazer ela assim. Então, ela tá assim, aí eu faço assim, na mesma velocidade, eu não preciso aumentar a velocidade, mas como eu aumento, né, a quantidade de coisas acontecendo, que eu acho que essa é a palavra, né, então eu acumulo informações, né, no meu corpo, eu aumento essa sensação e dou uma sensação enroscada, que é importante, gente, porque vocês já pararam para pensar o quanto tá que se enrosca? Né? Enrosca que eu digo nesse sentido, a gente tá lá, ele vai... Esse enroscadinho, a gente precisa de recurso para ler, então isso vai servir para isso também, certo? Vai servir para enroscar o movimento, e aí eu posso trabalhar colocando e retirando. E uma terceira informação, meninas, aí, seria o quê? Seria para fazer a ligação dos movimentos. Então, a gente já conversou que, né, para ligar, eu posso só encostar e sair pro próximo, ou eu posso fazer eles acontecerem um pouco juntos e depois eu defino quem fica, né? Então, quando eu faço aquela junção de movimentos, né, que eu falei pra vocês, é como se uma música tocasse junto com a outra por um tempo, aí uma sai, a outra, uma fica, a outra sai, né? Então, é aquele momento que sobrepõe um pouquinho e depois eu largo um para continuar com o outro. Isso, meninas, acontece, né, na música também. Então, às vezes os sons se encontram, ou eu tenho aquela sensação de que eu preciso começar a laçar um passo para poder entrar no outro, né? Então, não dá para sair, para parar completamente o que eu estava fazendo. É um momento que ele dá uma envolvida e transita, né? A gente tem essa sensação também em relação à música. Então, essa informação, gente, de sobreposição de lentos, tem a ver com essas 3 situações que eu estou falando para vocês, certo? Então, né, dividir a leitura e fazer a leitura ficar mais espaçada e mais tranquila, para diminuir a aceleração. 2, então, a gente fazer, então, um aumento de fluxo de movimentos, para quando a gente precisa de um momento na música lenta que aconteça mais coisas, mas não é mais coisas no tudo, né? Naquilo que a gente já conversou, né? É só uma enroscada na conversa. E 3, para poder fazer um outro tipo de transição. Então, eu não ligo, eu transito para o próximo movimento, né? Eu vou fazer uma transição para o próximo passo. Bom, o que a gente vai falar? A gente começou a falar disso há um tempo atrás, a gente vai voltar então na primeira informação, que foi uma que naquele momento não funcionou, então talvez agora vá sair, que é o seguinte: o camelo, gente, ele é um movimento muito especial.
para esse tipo de coisa. Isso por quê? Porque ele trabalha numa linha que conversa bem com quase todas as outras linhas, né? Que é esse plano da roda, ele tá aqui, né? Ele tá entre o que é em cima, entre o que tá embaixo, entre o que tá na frente, o que tá atrás. Como ele passeia por todas essas linhas, ele também é um movimento que consegue o quê do nosso corpo, gente? Ele consegue conversar com outros movimentos com muita facilidade. E ele adiciona mais informação de abertura e fechamento, né? Essa sensação elástica para os nossos movimentos. Então, o camelo vai ser um movimento de base para o que a gente vai fazer agora. O que nós vamos pensar, então? Que eu vou começar a juntar esse camelo primeiro com uma informação do 8 para frente e do 8 com a informação do 8 para frente e do 8 para trás. Então, a gente vai pensar que a gente tem um movimento aqui acontecendo na horizontal, né? E a gente vai ter esse movimento acontecendo aqui, certo? O que eu vou precisar saber, meninas? Que quando eu faço o meu 8, conhecendo agora aquela torção que nós conversamos, né? Ah, e tudo tem a ver, gente, sempre tudo conecta, né, gente? Por isso que eu falei que agora talvez faça sentido. Porque se eu sei que dentro do meu 8 eu tenho torção, e se eu sei que dentro dessa torção eu consigo abrir todo esse espaço da minha articulação, né, do quadril, porque a gente já sabe que quando eu faço essa torção agora eu posso, né, eu não preciso ficar fechadinha aqui, eu posso expandir esse trabalho, né, aproveitando aquela torção, aproveitando aquele espaço daquela torção antes de virar. Eu também sei que eu consigo incluir o que eu preciso para que o camelo aconteça, que é uma expansão, né? Na verdade, uma parte do camelo é o próprio expandir. Então, eu consigo organizar um momento de fazer essa expansão se eu pensar que eu posso girar antes de expandir e que eu posso, inclusive, expandir depois. Por quê, gente? Todo o segredo tem a ver com aquela torção que a gente estudou. Tá tudo ali. Certo? Ao invés de eu fazer então só essa torçãozinha direta pela coluna, que ó, não expande muita coisa, o que eu vou pensar? Que eu consigo avançar e expandir esse meu movimento e incluir um pedacinho, gente, dessa expansão antes de virar. Eu vou ter um 8 mais deslocado também. Para onde? No caso do 8 para trás, para frente. Sempre proposto, tá, gente? Então, no 8 para trás eu expando para frente. No 8 para frente eu expando para trás. Então eu vou vir aqui, ó. Tá, ó. Esse espaço aqui, ó, gente, só existe porque ao invés de eu trabalhar com ele aqui, eu estou expandindo a informação do quadril junto com o trabalho desse 8, certo? E aí eu já sei também, gente, que tudo que abre, fecha. Se posso abrir, eu posso fechar. Então, do mesmo jeito que eu posso fazer empurrando, eu posso fazer fechando, certo? A informação, gente, ela já faz parte do movimento. Basta eu conhecer no meu corpo como ocupar o espaço. Vou aí pertinho de vocês para que vocês olhem. Então, tô aqui, ó. Então, ao invés de eu pensar no 8 direto para aqui, ó, direto na torção, eu vou primeiro expandir ele para diagonal antes de girar. E aí eu já sei que eu vou abrir ele aqui, ó. E aí com isso, ó o tanto que ele vai avançar antes de eu voltar. Certo? E aí, ó, eu volto até a minha linha, porque a gente já sabe que eu nem preciso ir para trás mesmo, né? Por quê? Porque eu voltei até aqui, agora é papel do outro lado. E por isso que eu entendo agora por que esse 8 para frente, esse 8 para trás, aliás, expande para frente. Agora, tem alguma coisa de errada com esse 8 aqui, gente? Que só torce diretamente? Nada de errado, tá? Ele só é um 8 com um tipo de expansão. E a gente tá falando de um outro 8 com outro tipo de expansão. Certo? Então é um 8 que inclusive vai poder esticar e fechar com esse camelinho acontecendo simultaneamente. E aí como que esse camelo vai acontecer, gente? Basta então agora você acionar o retorno dos movimentos e a abertura no passo a passo que é o que o camelo tem. Porque se eu abrir direto, né, eu vou estar mais perto de um círculo do que de um camelo. Então, o segredo do camelo é abrir aos poucos e fechar aos poucos, abrir aos poucos e fechar aos poucos. E aí, esse meu camelo, gente, vai acontecer torcendo, certo? E é importante, neste caso, meninas, que vocês elaborem a transferência de peso, tá? Então, deixar a transferência de peso bem fluida e relaxar a perna de base, tá? Então, ao invés de controlar isso aqui muito retão, como a gente gosta quando vai fazer só o 8, eu vou deixar minha perna relaxar para liberar um pouco mais de espaço para o
camelo. E o camelo, gente, ele vai fechar na diagonal. Por quê? Porque é como se ele abrisse aqui, mas ele fechasse aqui, certo? Para poder acompanhar o trabalho desse 8. Então, vocês vão perceber que o 8, que saía direto, ele vai sair mascado, com mais abre e fecha. E aí, meninas, a minha próxima dica é, neste caso, não vale a pena vocês investirem muito em expansão, tá? A gente investe muito em expansão para as laterais quando a gente quer dar mais trato no 8. E agora, como a gente está mesclando, de novo, entramos naquele lugar que a gente já tinha conversado. Que eu preciso encontrar um lugar em que os dois funcionem. Então, um lugar em que eu tenha o 8 e que eu tenha o camelo, mas se eu exagerar em um e sumir com o camelo, não vale a pena. Que é o que vai acontecer se vocês expandirem demais. Então, expandir demais no 8, vou engolir o camelo. Expandir demais no camelo, vou engolir o 8. Fechei demais no camelo, vou engolir o 8. Então, é o meio do caminho dele que você vai precisar encontrar, certo? Então, aqui, ó. Então, eu vou poder fazer farana, farana, farana. E aí, eu justifico para vocês, gente, aquilo que eu falei da divisão da leitura, né? Então, eu posso, por exemplo, aproveitar uma parte da leitura no 8 e pensar no cabelo só no fechamento. E aí, dentro do mesmo lado, ao invés de fazer um farará e farará, ir embora, né? Ou eu tenho que fazer um farará, eu posso fazer um farará, um farará, um farará, certo? Tudo isso fazendo o quê? Casando duas informações e sobrepondo dois sinuosos. Sim, 8 para frente, 8 para trás, né? Então a gente começou com 8 para trás, aliás, e agora a gente vai com 8 para frente. O 8 para frente, meninas, a mesma questão. É eu lembrar de quando passar aqui pela frente, não vir direto para cá, sem fazer o máximo da minha torção, que é o quê? Expandir, certo? Então, se eu lembrar de expandir, eu lembro de fechar, certo? E é isso que a gente quer. E aí, de novo, o cuidado de sempre de não comer uma parte nem comer a outra. E aí a gente vai poder pensar isso em duas etapas, tá? Ou eu posso pensar em abrir em um, fechar no outro. Abrir em um, fechar no outro. Ai, Malak, mas isso são duas versões, são. Ou eu posso pensar que eu tenho um camelo inteiro para cada 8 inteiro. Ou eu posso pensar que eu tenho um camelo inteiro para cada meio 8, que foi o que eu mostrei para vocês primeiro. Então eu já abri e já fechei. Fechei. Ou eu posso pensar que eu abro em um, fecho no outro. Em um, fecho no outro. Em um, fecho no outro. E com isso eu vou dar pro meu movimento um lado muito expansivo e um lado muito fechado. Um lado muito expansivo e um lado muito fechado. E aí eu vou conseguir fazer no mesmo passo um A, um ON, com bastante distinção. A, fecha. Ou eu vou fazer certo? E aí, como sempre, gente, no 8 pra frente, mais chatinho que no 8 pra trás, tá? Mas vocês vão pensar nele assim. Qual é o segredo aqui, gente? Pra dar certo, cuidado pra não usar o camelo fechando demais o movimento, porque senão eu fico sem espaço pra abrir ele, tá? Então eu tenho que tentar fechar ele até a linha pra deixar espaço pra expansão acontecer pelo lugar certo, certo? É só não fechar, que aí você não atrapalha ele inteiro. Expande. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. E trabalha o camelo no meio. Que você vai poder trabalhar aqui. Chego.
estigo, 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 estigo. E ele vai fazer aquele trabalho que a gente vinha falando. Sim. Pronto. E agora que vocês já têm o caminho, hora de quê? Suar. E já vou falando, gente. Isso pode ser feito com outras coisas. Sim, com outros elementos. Vão aí. Sigam e a gente continua no vídeo 2.